Gênesis capítulo 25, cronograma Bíblia todo dia. Olá, mulheres. E aí nós já estamos aí no capítulo 25, né? Bastante leitura para a honra e glória do Senhor. E aqui nós chegamos na morte de Abraão. Nós vamos ver que Sara já havia falecido e agora Abraão. E só que antes de Abraão casar, antes de Abraão falecer, a Bíblia vai dizer logo no versículo 1 que Abraão ele casou-se, né, novamente com uma mulher chamada Quetura. E aí a Bíblia vai nos revelar o nome dos seus filhos com esta mulher, vai falar sobre como cada um dele casou, com quem, né, os seus filhos. E Abraão, versículo 5 vai dizer que Abraão deixou tudo o que tinha para Isaac. E estes filhos que Abraão teve com outras mulheres, com essa mulher, com as suas concubinas, ele fez questão de mandar para longe, para enviar, né? Claro que ele abençoou, claro que ele não deixou esses filhos com as mãos vazias, mas assim, tudo mesmo foi para Isaac, porque era o filho da promessa, certo? E versículo 7 vai dizer que Abraão viveu 175 anos e morreu em boa velhice, certo? Em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados. Também foi sepultado na caverna de Macpela, né? No mesmo local que ele comprou para sepultar a sua esposa, ali também ele foi sepultado. E é interessante porque no versículo 9 vai dizer que os seus filhos Isaac e Ismael o sepultaram, né? Então assim, Ismael que foi morar longe, mas ali naquele momento ele estava junto com Isaac para sepultar o pai. E versículo 11 vai dizer que depois da morte de Abraão, Deus abençoou o seu filho Isaac. É interessante porque assim, não quer dizer que Isaac ele já não era um homem abençoado, certo? Mas assim, é como se todas aquelas bênçãos que estavam sobre Abraão agora foram transferidas para Isaac, porque Isaac ia dar continuidade, né? É como se, na verdade era, Isaac estava ali dando seguimento. O que Deus tinha com Abraão, agora Deus tinha com Isaac, porque foi o que ele prometeu, né? De estar abençoando toda a sua descendência. E depois nós vamos ver sobre os filhos de Ismael. Os filhos de Ismael nós vamos ver, como eu já falei aqui para vocês, Ismael ele não era o filho da promessa, mas ele também era filho de Abraão, então ele era descendente, então o Senhor prometeu abençoar, prosperar, fazer grande, né, todos aqueles que vinham através de Abraão, e com Ismael não foi diferente. Porém, Ismael, ele também dele vieram 12 tribos, assim como também veio da descendência de Isaac, vieram 12 tribos, né? Mas a diferença é que o povo que veio através de Ismael é um povo que se tornou mau. Até mesmo no versículo 18 vai dizer que seus descendentes se estabeleceram na região que vai de Avilá a Sul e viveram em hostilidade contra todos os seus irmãos. Que é aquilo que eu falei, que até hoje as guerras que acontecem em Israel com o povo inimigo tem a ver com a descendência de Ismael, né? O povo árabe é um dos povos que vem ali através dos descendentes de Ismael, e existe aquela briga, né, contra o território ali em Israel, que tem a ver com isso, certo? E aí agora nós vamos já no versículo 19 ver sobre Esaú e Jacó, que já são agora os filhos de Isaac, né? Abraão e Sara geraram Isaac, Isaac casou com Rebeca, Isaac e Rebeca geraram Esaú e Jacó, certo? Vocês podem até ir anotando aí, fazendo uma tabelinha, né, dos casais, porque às vezes meio que a gente pode se perder em tudo isso. Outra coisa que eu tô lembrando aqui, que eu sempre é para falar para vocês, né, e eu sempre me esqueço na hora que estou gravando, é que eu queria dar uma dica para vocês, né, que vocês que estão lendo Gênesis, existe a novela Gênesis da Record. Eu gosto muito da novela, de assistir as novelas bíblicas, não que elas sejam 100% fiel às escrituras, mas como você está lendo a palavra, como você está lendo os capítulos de Gênesis, fica muito interessante você assistir a novela, porque você vai ali entendendo muitas coisas, certo? Vai facilitando o seu entendimento. Aí você fica de olho nos nomes, nos personagens e aqueles romances, né? Tem algumas coisas que são mais incrementadas porque é uma novela, né?
tem a ficção. Mas, assim, eu posso dizer que 80% das novelas da Record são bem fiéis à palavra, certo? Então, assim, é bem interessante. Você pode assinar o Play Plus, é um aplicativo da Record. Você vai pagar R$18 por aí, R$18 que eu estou pagando. E você tem acesso a todas, né? Então, assim, você pode ler Gênesis, você pode assistir Gênesis. Quando nós começarmos a ler Êxodo, você pode assistir os 10 Mandamentos, que também é muito rica. Nos ajuda muito. Aqui eu e a mim e a meu esposo a entender, certo? Vamos lá, Esaú e Jacó, versículo 19. Então vai dizer que esta é a história. Olha o meu bebê aí, gente. Essa é a história da família de Isaac, filho de Abraão, né? E aí, aos 40 anos, se casou com Rebeca, que era filha de Betuel e irmã de Labão, certo? E Isaac, ele vai orar ao Senhor. A Bíblia vai dizer no versículo 21 que Rebeca, ela era estéril. Ela era estéril, mas Isaac vai orar por sua esposa, né? E ela vai viajar, o Senhor vai abrir a madre dela. E ela engravida de gêmeos, que justamente é Esaú e Jacó. E ali dentro tinha 2 nações, ou seja, porque vão vir descendentes diferentes de cada um deles. E dentro do próprio ventre, né, ela estranhava porque os meninos se empurravam, se agitavam ali dentro, e ela foi procurar saber do Senhor. Olha como Rebeca, ela era espiritual. Então ela foi consultar o Senhor, e o Senhor disse: 2 nações estão em seu ventre, né? Já desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, e o Senhor já avisou que o mais velho serviria ao mais novo, o que não era normal. Todo primogênito, né, era normal que ele herdasse as bênçãos e que ele fosse cabeça acima dos menores. E quando é questão de gêmeos, quem nasce primeiro é o mais velho. Então, assim, Esaú era para ser o primogênito. Na verdade, ele foi o primogênito, mas ele acabou que não foi maior que Jacó. Nós vamos entender essa história agora a partir daqui, certo? E o primeiro a sair, né, que é Esaú, ele era ruivo e todo o seu corpo era um manto de pelos, por isso lhe deram o nome de Esaú. E depois Jacó, que saiu olha só, Jacó já saiu ali no pé de Esaú, né, agarrado ali no pé de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Isaac, ele tinha 60 anos de idade quando Rebeca deu à luz, os meninos cresceram. Esaú, ele tornou-se caçador habilidoso, certo? E Jacó cuidava do rebanho. E versículo 28 nós vamos ver que havia preferência dos pais, né? Isaac, ele preferia Esaú, e Rebeca já tinha um afago maior com Jacó, certo? E aí nós vamos ver, bem interessante, que lá na frente Jacó vai enganar o pai, Jacó vai enganar o irmão e o pai. E aí a gente vai falar assim, claro que Jacó vai errar muito, nós vamos ver que Jacó vai errar muito. Mas nós vamos ver que, assim, na questão de quando Jacó toma... Quem conhece a história, quem não conhece vai vir daqui pra frente. Então, quando Jacó, ele consegue essa bênção, que não era dele, nos parece que Esaú fica como um coitadinho. E não é bem assim, porque o que acontece aqui nos últimos versículos desse capítulo que nós estamos lendo hoje está muito ligado à situação que vai acontecer lá na frente, né? Que Esaú vai ser enganado. Por quê? Porque aqui nesses versículos nós vamos ver que Jacó, ele vai pedir um pouco de comida, de um ensopado a Esaú, e ao contrário, na verdade, né? Ao contrário, Esaú vai pedir um pouco de comida a Jacó, e ele vai dizer assim: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. E aí Esaú vai dizer assim: estou quase morrendo de fome, de que vai me valer a pena isso? Né? Eu quero é a comida. E ali ele vai insistir: jure primeiro que você vai me dar esse direito. E aí ele vai vender, versículo 33, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Então, assim, ele desprezou. Antes dele perder, ele desprezou. Ele trocou por um prato de sopa. Certo? Então, assim, isso fica um aprendizado muito grande para nós. Como que nós temos tratado aquilo que é nosso? Como aquilo que é nosso de direito? Será que nós temos valorizado? Nós temos dispensado, desprezado, desvalorizado? Certo? Então, é muito interessante isso, porque, assim, o que aconteceu lá na frente
foi abrindo portas aqui, certo? Ele deu, ele abriu mão, tá bom? Então fica bem, para quando lá na frente eu falar com vocês, olha o que aconteceu, né? Então, tá ligado aquilo lá que eu falei no capítulo 25. Guardem isso, tá bom, mulheres? Então é isso, Deus abençoe, em nome de Jesus.